Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA número 162. Como forma de concluir esta série longa de 160 e tantos episódios ou vídeos dedicados à leitura acompanhada de comentário das meditações de Marco Aurélio, nós faremos aqui alguns vídeos finais retomando algumas coisas que foram discutidas, retomando algumas passagens notáveis e assim refrescando a memória daqueles que chegaram até aqui. Porque depois de 160 e tantos vídeos, muita coisa se esquece, muita coisa fica para trás. Então, farei aqui a leitura com menos comentários, com comentários menos, abundantes, menos detalhados, de algumas passagens interligadas entre elas, e assim é um modo de terminarmos esta série de vídeos dedicados às meditações de Marco Aurélio. E o tema para este vídeo de número 162 é recolher-se em si mesmo. Então nós veremos aqui 3 passagens de Marco Aurélio em que esse tema é discutido de si para si, e faremos um comentário bastante mais geral a respeito destas 3 passagens. Então vejamos o que Marco Aurélio escreveu em 3 ocasiões no seu livro. Então no livro 4, capítulo 3, 4:3, nós temos a seguinte passagem: os homens procuram retiros, campos, praias, montanhas. Também tu te habituaste a desejar com ardor tais asilos. Mas é coisa insensata, porque a qualquer hora podes retirar-te em ti mesmo. Com efeito, retiro algum é tão repousante para o homem como o que encontra na própria alma, sobretudo se nela encerra essas verdades que, apenas aprofundadas, nos conferem quietação absoluta. E dizendo quietação, entendo equilíbrio perfeito da alma. Oferece, pois, a ti mesmo constantemente esse retiro e renova-te aí. Nele deves encontrar as máximas breves e fundamentais que, apenas achadas, bastarão para afugentar da tua alma todas as lutas e para te devolver, isento de amargura, a vida onde de novo vais entrar. Porque, afinal, o que provocou a tua amargura? A maldade humana? Medita estas verdades. Os seres racionais nasceram uns para os outros. Suportarmos-nos mutuamente é uma parte da justiça. Os erros são involuntários, e todos os que outrora brigaram, desconfiaram uns dos outros, se odiaram, se disputaram, foram vencidos pela morte, que os reduziu a cinzas. Deixa, pois, de sofrer por tais motivos. Será contra o teu destino, marcado pela natureza universal, que tens amargura? Repete a ti mesmo este dilema: ou uma providência, ou átomos apenas, e tantas provas de que o mundo é semelhante a uma cidade. As sensações corpóreas têm ainda influência sobre ti? Lembra-te de que o pensamento não participa dos movimentos suaves ou rudes da respiração, desde que tomou posse de si mesmo e reconheceu a própria essência. E lembra-te, igualmente, de todos os ensinamentos que ouviste e aceitaste relativos à dor e ao prazer. É a gloríola que te agita? Considera o esquecimento rápido de tudo, o abismo de tempo que se estende para trás e para diante de ti, a vaidade desse ruído em volta do teu nome, a inconstância e a incompetência dos que parecem elogiar-te, e a exiguidade do espaço em que a tua fama se encerra. Porque a terra inteira é um ponto apenas. E que parcela ínfima o pequeno canto que habitamos, e, aí, quantos homens e que homens te hão de louvar. Resta-te, pois, o retiro que te oferece a tua alma. E, sobretudo, não te oponhas, mas sê livre e encara as coisas como criatura viril, humana, como um cidadão e um mortal. E entre os teus pensamentos habituais, coloca estas 2 verdades. Primeiro,
que as coisas não tocam na alma, mas ficam imóveis e fora dela, e que as perturbações da alma nascem apenas da opinião interior que nela se forma sobre as coisas. Segundo, que todos os objetos que vês serão em breve transformados e deixarão de existir. Pensa constantemente nas inúmeras transformações a que já assististe. O mundo é uma contínua mudança e a vida apenas opinião. Já fiz um PLMMA a esse respeito, não discutirei de maneira minuciosa esta meditação, trarei aqui apenas umas observações mais gerais, né? Então, este é um dos pontos em que nós vemos Marco Aurélio recomendar para si mesmo o retiro dentro de si. Aqui se usa o termo alma, mas no grego é hegemonikon, isto é, aquela parte da mente que dirige as outras partes, né? Aquela parte da mente que guia as outras partes, ou pelo menos deveria guiar as demais partes. Então, o que é retirar-se em si mesmo? O que é buscar esta parte melhor da mente? É justamente permitir a si próprio um repouso no meio da azáfama, no meio da correria do dia a dia. Ele não está fazendo aqui uma profissão de ascetismo radical. Ele não está dizendo que deve ficar assim o tempo todo, que deve buscar este repouso dentro de si o tempo todo e passar horas e horas e horas e mais horas assim. O que ele diz é que para que justamente a vida ativa tenha valor, tenha significado, para que ela seja plenamente vivida com todos os frutos que pode oferecer, o melhor é que no meio desta vida ativa se abram recessos de vida contemplativa, que o indivíduo busque olhar para si de tempos em tempos, periodicamente, né, de preferência sendo algo englobado na rotina, incorporado à rotina, e isso dará justamente a esta vida para fora, que é aquela que acontece na maior parte do tempo, um significado diferente. Isto permitirá ao indivíduo uma ação mais livre de perturbações, por exemplo. Então, os homens que não têm formação filosófica buscam retiros em casas de veraneio, no campo, nas praias, nas montanhas, né? E ele mesmo se reconhece como alguém tentado a isso. E na versão da Loeb Classical Library, né, nós temos uma lista das casas de veraneio, das villas, que Marco Aurélio tinha, né, em diversas regiões, sobretudo do sul da Itália. E ele reconhece isso, mas ele diz que isso é não filosófico, isso é próprio do idiotés, isso é próprio do ser humano que não foi educado pela filosofia. Por quê? Porque a qualquer momento é possível o refúgio, o retiro dentro de si próprio. Né? É possível olhar para si mesmo e justamente reconquistar algo de uma certa calma. É isso que diz o primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, se diz que dentro do hegemonikon instruído pela filosofia, estão máximas, estão frases que são úteis em momentos de perturbação, de dificuldade, de visão não muito clara. Quando o indivíduo se olha para si e encontra essas máximas dentro de si próprio, ele é capaz de desarmar muitas daquelas situações complexas e cheias de perturbações que ele enfrenta. Então, quando ele olha para si e busca dentro de si a filosofia, é interessante isso, que a filosofia tem que ser incorporada, tem que ser trazida para dentro, tem que se transformar em carne, né, fundamentalmente, tem que ser encarnada, tem que ser, enfim, não diria encenada, mas efetivamente aplicada na vida. Então esses fundamentos já estão dentro dele. Ele precisa parar, olhar para dentro de si e buscar essas máximas, né? E ele vai, neste momento, justamente fazer um exercício que é este.
E que máximas ele vai encontrar? Ele vai encontrar máximas contra a amargura ou contra a tristeza. Então, é a maldade humana que chama a atenção. Muito dessa maldade é inconsciência. Para os estoicos é totalmente inconsciência, né? Então medita estas verdades, volte para estas verdades e medite nelas, pense profundamente nelas. Depois, é o destino que acaba trazendo amargura para você, é o destino que o entristece, Marco Aurélio, né? Nós não estamos no controle de tudo, né? A nossa alma está entregue nas mãos de forças superiores, ou a providência, ou uma ação benevolente de uma divindade, mais ou menos material, ou justamente esses átomos ao acaso, que é a tese epicurista, né? E que, portanto, ao agir ao acaso, não são passíveis de acusação. Então nós estamos entregues a forças que nos transcendem e estamos, assim, fora, né, do controle de muitas coisas que parecem estar sob nosso controle, né? E por fim ele diz que resta-te, pois, o retiro que te oferece a tua alma. Então volte para dentro de si, olhe para si dentro, para dentro de si, perdão, para si dentro, né? E veja como é possível encarar a vida de maneira mais corajosa, fundamentalmente. Então, me parece aqui que existe um desencorajamento que ele nota em si próprio e que ele procura remediar por meio deste retiro dentro de si mesmo, né? Eu me lembro de uma passagem que eu conheci há poucos dias, aliás, de Dom Miguel Ruiz, né, que é um escritor ligado a certas... uma sabedoria xamânica, né, digamos assim. E ele fala de um mestre budista que estava, enfim, no seu retiro, meditando, e recebe uma visita de um sujeito que diz assim: mestre, eu quero me livrar do sofrimento. Se eu meditar 4 horas por dia, em quanto tempo o senhor pensa que eu transcenderei o sofrimento? E o mestre pensou um pouco e disse: se você meditar 4 horas por dia, talvez em 10 anos venha a transcender o sofrimento. E aí, pensando que talvez pudesse fazer mais, né? E se eu meditar 8 horas por dia, quando é que eu me livro do sofrimento? E o mestre respondeu: se você meditar 8 horas por dia, talvez em 20 anos você venha a se livrar do sofrimento. E o indivíduo que perguntava ficou meio perplexo, sem entender, né? Ele disse, e aí a resposta do mestre vai mais ou menos num sentido que talvez fosse aplaudido pelos estoicos, porque diz o seguinte: o objetivo da vida não é a morte da alegria, não é a mortificação, não é a ascese absoluta. O objetivo da vida é que seja desfrutada. E justamente, aqui é uma paráfrase minha, é uma interpretação minha, esses recessos de contemplação no meio da vida ativa permitem uma reavaliação desta própria vida e não um caminho que deva ser de destruição do que pode ser mais agradável, mais alegre na vida mesma. Okay? Então, é para isso que serve, né? Então vejam aí um ponto de contato entre o budismo e certa versão do estoicismo, pelo menos a versão de Marco Aurélio. Temos mais 2 breves citações aqui, uma que é do livro 7º, capítulo 28. Então, Meditações 7 e 28. Concentra-te em ti mesmo. A alma tem a qualidade de se bastar a si própria, praticando a virtude e assim conquistando a serenidade. O termo aqui não é exatamente serenidade, é o mesmo termo que é usado em 4.3, que é galé, né, se não me engano, que é calmaria. É um termo que, inclusive, me parece que vem do universo náutico, marítimo, né?
Então, se você se concentrar em si mesmo, o que se diz aqui em 7:28, o hegemonikon, não é a psique, não é a alma, o hegemonikon tem esta qualidade de se bastar a si próprio quando pratica a virtude, quando pratica a excelência que nos é peculiar, que nos é característica, né, a areté. E assim, por meio da prática da areté, se conquista uma calmaria, uma serenidade, uma tranquilidade, qualquer coisa do tipo. Esta é uma afirmação, né, que os estoicos fazem de maneira bastante veemente, de que praticar a virtude, buscar o bem dentro de si próprio e transformar isso em atos, né, são procedimentos que garantem a serenidade, porque você entende que está fazendo a sua parte, que está fazendo o melhor de si. Né? Se você fizer o melhor de si, haverá uma serenidade que nascerá a partir desta constatação. Se você fizer menos que o melhor de si, aparecerá o quê? Um certo tipo de angústia, um certo tipo de amargura, recriminação e por aí vai. Né? E lembrando aqui uma coisa que eu ouvi dizer que faz parte do yoga, né? Existem dois grandes problemas. Existe o excesso de severidade consigo próprio. Isso é um problema porque o indivíduo vai se transformar numa espécie de algoz de si mesmo, um juiz verdugo, um juiz carrasco de si próprio. Então, é uma covardia, porque você conhece os seus próprios limites e ficar se espezinhando por conta disso e vai criar um tipo de problema para si. Né? E o outro problema é o excesso de autoindulgência, quer dizer, não se esforçar, não se disciplinar, não buscar nada que seja além de uma gratificação instantânea que as coisas oferecem. Isso é um tipo de preguiça. Então o rigor demais ou a preguiça demais são dois abismos nos quais nós não devemos cair. E por fim aqui temos 8:48, livro 8º, entrada 48. Lembra-te de que a tua consciência se torna invencível quando, recolhida em si mesma, se contenta consigo e não faz o que não quer fazer, ainda que a sua resistência fosse insensata. O que fará quando julgar as coisas com a razão e depois de um exame atento? Aí está o que torna a cidadela um pensamento liberto de paixões, porque o homem não tem fortaleza mais sólida onde se refugie e se conserve invencível. Quem não entende isto, ignorante. Quem, entendendo, não busca aí refúgio, desgraçado. Então nós temos aqui uma entrada 8:48, em que nós vemos Marco Aurélio mais uma vez falar da necessidade de prestar atenção a si próprio, refugiar-se em si próprio, né? E aqui se fala da consciência, mas é o hegemonikon novamente, né? Então nós vemos que nesta tradução o mesmo termo acaba sendo traduzido de maneiras diferentes, né? Lembra-te de que o teu hegemonikon, a parte da sua mente que manda, né, em você, se torna invencível quando se recolhe em si próprio, se contenta consigo próprio e não faz o que não quer fazer. O que pode acontecer, né? Pode acontecer. Ceder aos outros o poder sobre nós mesmos, ainda que a sua resistência fosse insensata. O que fará quando julgar as coisas com a razão e depois de um exame atento? Então, o que fará quando este hegemonikon se voltar à razão e passar a examinar as coisas da maneira correta? Aí está o que torna a cidadela um pensamento liberto de paixões. Então, o que é que se diz tanto em Marco Aurélio quanto em Epicteto? Epicteto fala disso de uma certa maneira no livro 4º, capítulo 5º. Né? O que se diz? É que esta cidadela interior é feita dos juízos corretos, é feita da maneira de pensar correta. Esta maneira de pensar correta blinda o ser humano do que é incorreto e vem do exterior. Né? Porque o ser humano não tem mais fortaleza mais sólida onde se refugia e se conserva invencível do que o seu próprio hegemonicon, do que a sua própria interioridade. Né? E quem não entende isso é ignorante, e quem, entendendo, não busca refúgio é desgraçado. E uma última nota, que eu já mencionei aqui em um vídeo anterior, é que esta ideia de retirar-se em si próprio, em si mesmo, está em Sêneca também, na carta de número 7. Né? Ele está falando dos problemas de seguir
a multidão, de seguir enfim, a malta, né, seguir o povo, sobretudo não educado, não educado filosoficamente, que tem paixões muito abruptas e muito manifestas, e que são contagiosas também, né? Então, ele diz o seguinte, lá na passagem, na entrada 8, né, na seção 8, melhor dizendo, refugia-te em ti próprio quanto puderes. Dá-te com aqueles que te possam tornar melhor. Convive com aqueles que tu possas tornar melhores. É interessante porque o que Sêneca está dizendo lembra o que Marco Aurélio diz, mas Marco Aurélio o diz de uma maneira mais individual. O que Sêneca está dizendo é refugia-te em ti próprio, e se você for ter algum convívio, convive com aqueles que possam melhorar você mesmo. Essa é a ideia. Então, tenha convivência com pessoas boas, tenha convivência com pessoas que possam enriquecer você. Então, refugie-se em si próprio, olhe para dentro de si e procure amigos que sejam pessoas de bom senso, pessoas que possam trazer algo mais para a sua vida. Há que usar de reciprocidade. Enquanto se ensina, aprende-se também. Por vão desejo de tornares conhecido o teu talento, não deves misturar-te com o público a ponto de desejares fazer leituras ou participar em debates. Quer dizer, isso tudo é filosofar para fora. E o problema de filosofar-se para fora é que pode-se filosofar sem nenhum tipo de mudança interior. Então, simplesmente um conhecimento, o indivíduo acumula, amealha, guarda para si, né, e que depois vira ocasião de certas mostras. O indivíduo aprende um monte de coisa para mostrar para os outros, receber aplausos, mas isso não o modifica interiormente, isso não se torna carne, né, não se torna propriamente parte dele mesmo. Então é uma perspectiva ligeiramente diferente àquela que nós vemos em Sêneca. E esse termo aqui, requede in te ipse ou in te ipsum, tem uma variante, né, porque requede in te ipsum, que está em algumas versões, se não me engano, quer dizer, refugia em ti mesmo. E se for requede in te ipse, que aparece na maior parte das versões, o acento, né, a ênfase é dada ao sujeito. Né? Então, refugia em ti, tu mesmo. Tu mesmo, refugia-te em ti. Nós evitamos esta discussão ao usar esse pleonasmo não vicioso. Refugia-te em ti mesmo. Refugie-se em si próprio. Né? Mas, em latim, há a possibilidade de um uso diferente. Né? Muito bem. É o que eu tinha a lhes dizer a respeito deste tema, que aparece pelo menos nestas 3 passagens. Continuaremos com outras discussões gerais a respeito das meditações de Marco Aurélio. Um abraço, até mais. Tchau.